O esfumado preto pode ser um grande desafio para algumas pessoas porque rola aquele medinho de ficar parecendo um panda, mas pega a sua paletinha com a sombra preta e vem comigo para esse tutorial que eu vou te mostrar que ele é muito mais simples do que parece. Olá, meus povos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, melhor agora que você tá aqui. Eu sou a Maísa e eu já tô aqui com uma paletinha de sombras que tem uma sombra preta bem pigmentada, que é o Esfumadão de Respeito da Duda Fernandes. Nós vamos usar essa sombrinha preta aqui, ó. E é muito importante que para você fazer um bom esfumado preto, você tenha uma sombra preta bem pigmentada. Pode, inclusive, utilizar uma sombra líquida, por exemplo, um BT Velvet, que eu inclusive tenho aqui, e você pode usar um delineador em gel, mas a sombra é mais fácil para quem é iniciante, tá bom? Eu vou começar essa maquiagem com a pele limpa, porque como a gente vai trabalhar com sombra preta, ela vai cair um pouquinho aqui embaixo e a probabilidade de manchar a sua pele e estragar a sua maquiagem é muito grande. Então, minha indicação, principalmente se você é iniciante, faça o esfumado preto sempre sem a pele preparada antes e depois a gente prepara a pele, tá? Tá bom. Então vamos iniciar aplicando um corretivo na nossa pálpebra para preparar a pele para receber a sombra. Gente, eu esqueci, né, de pegar aqui o negócio, eu achei que tava aqui e não tava. Depois de muito fofocar, eu vou aplicar aqui um corretivo, então, nas duas pálpebras. É muito importante que você faça isso. Pode ser com base também, fica a seu critério, porque isso aqui vai ajudar na fixação da sombra e também na pigmentação. Vou pegar o pincelzinho de esfumar e se você não sabe exatamente como escolher o seu pincel de esfumar, já tem um vídeo, vou deixar aqui nos cards para vocês, tá? E nós vamos iniciar o esfumado com já a sombra preta. Sempre pegando a sombra com o pincel deitadinho, pode pegar bastante, ó, só dá uma batidinha assim para tirar um pouquinho do excesso e nós vamos começar aplicando na parte da pálpebra móvel, que é basicamente aqui no globo ocular, ó. Então você pode aplicar em todo esse globo ocular. Olha como essa sombra é bem pigmentada, parece um carvãozinho. E aqui nós vamos fazer a aplicação daquela forma que eu ensinei no esfumado de uma sombra só, que tem aqui, vou deixar no card também se você quiser ver. É interessante você ir assistir aquele vídeo antes desse, porque vai facilitar muito mais o processo. Vocês podem ver que já caiu um monte de sombra aqui, né? Se eu tivesse com a pele pronta já, eu ia estar desesperada. Vou pegar mais um pouquinho de sombra e vou construir um pouquinho mais para deixar bem pretinho. E agora eu vou subir só um pouquinho aqui no côncavo, mas não muito. Vocês já vão entender por quê. E sempre respeitando o formato do olho, tá? Aí é nesse momento que você olha e você pensa, meu Deus, isso não deu certo, vai ficar feio. Calma, paciência, no final tudo faz sentido. Agora, eu quero fazer esse esfumado preto com aquele fundinho um pouco rosa. Nesse momento você pode brincar com a cor que você quiser. Você pode usar um marronzinho tradicional, você pode usar amarelo, branco, vermelho, tudo que você quiser. Branco não, né? Branco não, Maísa. Enfim. tá bom. Você pode usar a cor que você quiser, eu escolhi usar o rosinha, então eu vou pegar um pincel limpo, eu vou sujar aqui, sujar não, né? Pegar a sombra rosa. E eu vou vir aqui, aonde tá terminando essa sombra preta, e vou aplicar esse rosa um pouco por cima e um pouquinho pra fora. E agora eu vou começar a fazer movimentos de vai e vem. O movimento de vai e vem vai começar a misturar a sombra rosa com a sombra preta e vai criando aquele degradê, que é para ficar aquele fundinho mesmo rosa, bem de leve. E a gente vai fazer em toda a bordinha, ó. Inclusive aqui, ó. E agora eu vou pegar um outro pincel sem sombra nenhuma e vou só passar aqui na beiradinha de fora desse rosa, que é para suavizar esse rosa e criar um degradê, como se ele estivesse se fundindo com a minha pele. Vou voltar com o pincel da sombra preta e vou só... Eu não peguei mais sombra, tá? Eu tô só dando umas batidinhas aqui onde a sombra preta tava, para dar uma intensificadinha na cor. E aí eu volto com o pincelzinho do rosa, sem sombra também, mais uma vez. O esfumado, ele é isso, ele é uma construção, ele é um vai e volta, volta pincel, volta sombra.
E assim você vai construindo e é assim que ele vai ficar bonito. Então, se você tiver muita pressa, talvez não seja uma boa ideia você querer fazer. Basicamente é isso aqui. O que eu vou fazer apenas é intensificar a sombra preta. Eita, você viu tanto! Só aqui, ó, nessa partezinha do globo ocular, porque essa parte aqui é a parte que tem que ficar mais escura, mais preta possível. E conforme vai chegando perto da sobrancelha, vai ficando um pouquinho mais clarinho. Olha lá, já ficou mais pretinho, né? Agora, aqui nesse cantinho, eu gosto sempre de aplicar uma sombra que tem um brilhinho, um glitterzinho, uma sombra clarinha para dar, assim, abrir um pouco o olhar. Então, eu vou pegar da mesma paleta da Duda Fernandes, esse tonzinho mais... Esse tonzinho mais clarinho aqui, ó, com um pincelzinho de esfumar menorzinho para caber ali. Se você quiser fazer com o dedo, também pode, tá? E vou aplicar aqui nesse iniciozinho. Aqui, ó, vocês podem reparar que tá sujo nessa paredinha, porque a sombra preta foi sendo jogada pra cá. Então, depois a gente vai limpar isso junto com essa parte de baixo, tá? Não esquenta, por isso, inclusive, que a gente não fez a pele. Vou pegar essa mesma sombra que eu usei ali no cantinho e vou aplicar aqui no ponto alto da sobrancelha. Essa sombra é linda, inclusive, ela dá um efeito tipo de iluminador, assim, coisa mais linda que tem, gente. Aqui, ó. Isso ajuda muito a dar um fechamento na maquiagem. Se você não tiver essa sombra com brilhozinho e quiser usar uma sombra só clarinha que não tenha brilho, que seja opaca, também fica bonito. Até porque o olho tá opaco, então vai fazer sentido também. Ou você pode utilizar um iluminador, tanto faz, você pode usar o que você tiver. Mas é importante que você use alguma coisa, porque fica um efeito mais bonito, dá um pouco mais de profundidade, um aspecto de maquiagem mais elaborado. Eu vou repetir esse mesmo processo aqui nesse olho e depois eu volto pra gente seguir na próxima etapa, tá? Pronto, repeti aqui no outro olho a mesma coisa e já limpei aqui toda essa região de baixo com o demaquilante. E agora nós já vamos preparar essa parte aqui para receber a partezinha de baixo, porque novamente, se cair sombra, é só a gente limpar e depois a gente prepara a pele. O que eu vou fazer? Para iniciar, eu já vou aplicar um corretivo para olheiras, na região das minhas olheiras. Quem tem a olheira muito pigmentada, assim como a minha, precisa de 2 corretivos. Um corretivo serve para anular o tom da olheira e o outro corretivo vai vir para dar cobertura e uniformizar o tom da pele. Então eu vou usar aqui o corretivo da Maybelline, o Instant Age Rewind, já tem resenha dele lá no meu Insta, se vocês quiserem dar uma conferida lá. Ele é específico para olheiras, tá? E eu vou aplicar aqui em toda essa região, que eu já vou deixar isso aqui preparado, que a hora que a gente for fazer a pele, a gente já não vai mais mexer aqui. Eu aplico com o dedo mesmo. Olha só a cobertura dele. Como ele anula o tom das olheiras. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, porque dependendo da iluminação, a olheira fica mais evidente. Mas ele anula bem. Aí depois o restante da cobertura a gente vai fazer com a base. Queria saber quem estava prestando atenção. E agora eu vou passar um pouquinho daquele mesmo corretivo que a gente usou para preparar a pálpebra da parte de cima. Eu vou passar um pouquinho também na parte de baixo para ficar igual e para aumentar aqui a fixação. Mas bem pouquinho mesmo, porque já tem um corretivo aqui, né? E esse aqui daí eu vou espalhar com a esponjinha. 2000 anos depois. Certo, a preparação agora foi feita e nós vamos fazer a parte de baixo. Toda vez que a gente faz um olho mais trabalhado, a gente precisa fazer a parte de cima e a parte de baixo. Como é um esfumado preto, vai ser preto embaixo também. E nós vamos começar aplicando um lápis preto na linha d'água. Então pode aplicar na linha d'água já sujando a raiz dos cílios, porque a gente vai passar sombra preta aqui também. E agora nós vamos aplicar a sombra preta aqui, rente à raiz dos cílios. Eu vou utilizar esse tipo de pincelzinho aqui, ó, porque ele me dá um pouco mais de precisão, mas se você não tiver, é só você pegar o seu pincel de esfumar
e apertar ele assim, ó, que ele fica bem fininho. Meu Deus, não tem como mostrar isso. Só apertar ele que ele fica bem fininho e você consegue aplicar, tá bom? Então, vamos pegar um pouquinho de sombra preta, bem pouquinho mesmo, e aplicar aqui rente à raiz dos cílios, mas tomando cuidado para não fazer muito grosso, porque é aqui que começa a ficar meio complicado. Se você fizer muito grosso, você vai parecer que tá com uma olheira gigantesca. Então, bem rente à raiz dos cílios. Apliquei então aqui, ó, na raiz dos cílios e agora a gente vai pegar aquele pincelzinho que a gente esfumou rosa e agora sim eu vou fazer aquele truquezinho. Eu vou pegar a sombra rosa novamente e nós vamos esfumar esse preto com o rosa, igual a gente fez em cima. Tudo que você faz em cima, você repete embaixo que dá certo. Ah, detalhe, eu não falei de qual paleta aqui a sombra rosa que eu tô usando, né? Então, é a paleta da Nina Secrets, que inclusive tem resenha aqui no canal só dela, que eu usei pra fazer a pele e o olho, então vou deixar aqui nos cards. Só pra dar um acabamentozinho, eu vou vir com aquele pincel sem sombra nenhuma pra fechar aqui embaixo, igual a gente fez em cima. Daí agora eu dou um acabamento nessa lateral aqui. Um olho sempre fica diferente do outro. Aceitem essa realidade que vocês vão ser mais felizes, tá? Não tentem lutar contra as probabilidades da vida. Eu tô só reforçando um pouquinho o preto aqui, dei uma reforçadinha, porque conforme eu esfumei ele perdeu um pouco da intensidade, isso é normal, é só você vir e construir novamente. Pronto, agora eu vou fazer a pele. Eu vou aplicar cílios postiços, porque aqui já fica uma dica. Quando a gente faz um olho bem elaborado, se você não tiver cílio postiço, abuse da máscara de cílios, mas se você tiver, use cílios postiços, porque isso vai transformar a sua maquiagem, tá bom? Então, vamos à mágica. Está pronto, esfumada a maquiagem, tá tudo feito. Importante eu dizer também que, eu me esqueci de falar, mas é muito importante fazer as sobrancelhas, porque se você faz uma maquiagem muito elaborada e você não faz a sobrancelha, fica esquisito, falta alguma coisa ali, tá? Então é esse o resultado final. Peraí, que eu vou sensualizar agora. Matheus, coloca uma música de sensualização, por favor, tá? Obrigada. Isso, vai se tratar, garota. Vai se tratar, garota! Então, se você gostou desse vídeo, tenta fazer em casa. E aí, vai encarar? Me conta se deu certo e não esquece de compartilhar com as amigas, tá? Preciso muito da sua ajuda. Beijos e até a próxima.